hoje pela manhã, os rodoviários fizeram uma paralisação e o trânsito ficou daquele jeito. Vocês vão ver as imagens nesse exato momento agora aí, ó. Olha só a situação que ficou o trânsito nesta manhã, quando os rodoviários resolveram paralisar ali as suas atividades como uma forma de chamar a atenção, não é? Olha aí, a loucura dos carros, ônibus, enfim, eles pararam, inclusive os seus veículos, os seus coletivos, próximo da Praça Centenário, que foi para que as pessoas pudessem descer ou esperar. Isso foi em torno de umas 9h10, 9h15, 9h30 da manhã. E aí eles conseguiram passar 2 horas fazendo esse protesto lá na Praça Centenário, pacífico, tranquilo, mas só iam retornar, inclusive, às suas atividades a partir das 11 horas da manhã, quando eles retomariam os carros a circularem tranquilamente. Algumas pessoas esperaram, outras não tiveram condições de esperar e procuraram aí vias alternativas para seguir os seus destinos, mas por conta dos ônibus parados na pista, na Fernandes Lima, que já é complicado, a situação ficou dessa forma aí, completamente caótico o trânsito até às 11 horas da manhã. Você vê que até a viatura da SMTT com dificuldades para chegar, a polícia também lá na frente, para tentar organizar o trânsito, mas foi uma loucura terrível. E a população ficou chateada, logicamente, porque iam para os seus compromissos, tiveram que descer e a partir daí seguir o seu caminho tranquilamente. Lembrando que o protesto não foi no elevado do CEPA, que não foi no CEPA, aqui na frente do CEPA, não. Foi lá na Praça Centenário. Porém, a situação foi próximo de um colégio. Logo para quem está descendo no centro, tem um colégio ali, Nossa Senhora do Amparo, do lado direito, e depois tem a Praça Centenário em frente, tá? Então, por conta disso, a situação ficou complicada. É o reflexo, inclusive, da paralisação dos rodoviários que aconteceu na Praça Centenário, tá? E ainda falando sobre isso, pela manhã, o protesto pegou, inclusive, os usuários de surpresa. Vamos trazer, então, as informações, porque a Maria Maciel conta pra gente como tudo isso aconteceu. Vamos ver. O protesto dos rodoviários pegou todo mundo de surpresa nesta quinta-feira. Os ônibus pararam de circular por volta das 9 horas da manhã e fecharam a Avenida Fernandes Lima em frente à Praça Centenário. Uma longa fila de ônibus parados se formou na faixa azul. Ele devia ter avisado hoje de manhã ou ontem à noite. Não é uma hora dessa ele parar os ônibus, não. Isso é dos motoristas, não tem culpa, não. O culpado é o sindicato. Atrapalha muito a vida. Atrapalha. Os passageiros foram obrigados a descer dos ônibus e terminar o trajeto a pé. Então, ao tempo todo, a gente via imagens como essa. Pessoas caminhando, indo para o trabalho, pessoas que tiveram que descer dos ônibus porque não tinha outra opção. São mães com crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Todo mundo teve que descer e continuar a pé. Fazer o quê, né? E de pé, né? Pô, não quer isso? Fazer o quê? Doente, agora o joelho para nem andar, fui pegar o colírio, veio de posto Barra-Valho. Vai de pé, e aí? A pessoa é doente, cansada, não espera e os caras fazem isso. E aí não tem jeito, tem que descer e ir a pé. A pé, eu tenho meu médico. Um transtorno para quem depende do transporte público, principalmente para trabalhar. Você trabalha onde? Lá no centro. Aí desceu lá e vai ter que ir a pé agora. É. Sente-se prejudicado? Vou trabalhar, meu chefe tá me ligando. Chegar atrasado. É isso mesmo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários disse que a paralisação é por 2 horas e que os ônibus retornariam às 11 da manhã. A gente está dando um grito de misericórdia aqui porque já chega. São 3 meses de ticket de alimentação atrasado, são 3 meses de plano de saúde que a gente não tem mais prazo para negociar com a Apvida. Está vendo a hora de suspender o atendimento porque mesmo os trabalhadores autorizando o desconto, as empresas não fazem o desconto dos dependentes do plano de saúde e nós estamos vendo a iminência de o plano ser suspenso. Com relação aos empresários, a questão trabalhista, a gente está exigindo que pare com a admissão dos cobradores e que evite fazer contratação temporária como eles querem fazer. E também a gente não está só reivindicando a questão trabalhista, a gente está reivindicando também que haja a vacinação para a nossa categoria, porque é uma categoria que é inserida no grupo de risco. Vale lembrar que nesta quinta-feira, às 14h30, está marcada uma audiência de conciliação entre o Sintro, a Sinturbe e também o município de Maceió, para que possa então encontrar uma solução para esse impasse com relação aí a esse acordo coletivo das empresas. O resultado dessa audiência é que vai definir se os rodoviários vão realizar a greve geral prevista para essa sexta-feira, paralisando aí todo o serviço, mantendo apenas 30% em funcionamento. Do Farol, Maria Maciel.
Muito bem, Maria, muito obrigado pelas suas informações. E o caos instalado, todos nós vimos, né? O caos se instalou das 9 da manhã até as 11 horas, e aí a tendência, não sei como é que está o trânsito, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, que pode ser que os reflexos ainda estejam sendo sentidos, né? Enfim, e o desespero das pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora essas informações ao vivo nesse exato momento? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos atualizar então, porque a Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento, em frente aí ao CEPA, para trazer essas informações. Maria, o trânsito voltou a fluir tranquilamente, ainda existem reflexos então dessa paralisação? Nos atualize. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Aos poucos o trânsito vai voltando ao normal. A gente percebe que o fluxo de veículos ainda é grande aqui na Fernandes Lima, mas não há congestionamento. Então é intenso o movimento de veículos, né? Mas eles conseguem até desenvolver uma velocidade, não fica parado. Apenas ali quando o sinal fecha que demora um pouquinho mais. Mas aos poucos vai sim voltando à normalidade, já que a faixa azul foi liberada, os ônibus já estão circulando normalmente por toda a cidade. Mas realmente foi um contratempo aí para quem foi pego de surpresa nessa quinta-feira. Então ainda acho que vai demorar um pouquinho ainda para esse trânsito conseguir chegar. A gente está num horário de pico também, costuma ter um movimento maior, mas aos pouquinhos vai normalizando. Logo no início da manhã não estava esse trânsito todo, mas com a paralisação dos ônibus, à medida que foi formando aquela enorme fila, então aí os outros carros que utilizam as outras duas faixas da Fernandes Lima acabaram aí tendo esse congestionamento, mas agora está voltando ao normal. Fluxo intenso, mas sem congestionamento neste momento, Wilson. Fazendo a informação na velocidade em que ela acontece, vamos aguardar então o tempo que o trânsito vá podendo aí fluir tranquilamente e volte à sua normalidade. Muito obrigado, Maria, você volta a qualquer momento. E só lembrando, tá, que hoje à tarde, às 14h30, terá uma reunião, inclusive, entre o Sinturb, que é o Sindicato dos Transportadores dos Transportes Urbanos, o Sindicato dos Transportadores Urbanos, que são os proprietários das empresas de ônibus, o Sintro, que é o Sindicato dos Transportadores Rodoviários, que são os funcionários, também com a Prefeitura de Maceió, tá? E no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que vai também tentar mediar para chegar essa agora será uma audiência de conciliação, para se chegar a um entendimento, para que não haja greve até amanhã. Se não se chegar num acordo, consequentemente, amanhã teremos uma situação ainda muito mais complicada e pior para os trabalhadores, para o trânsito, de uma forma em geral. Por quê? Porque amanhã eles acabam indo para a operação padrão, 30% apenas da frota. Sobre essa paralisação, o Sindicato das Empresas de Ônibus também afirmou que o Sintro Alagoas descumpriu a chamada sentença judicial que proíbe greve, piquete ou qualquer tipo de paralisação do transporte urbano de Maceió. Com a greve realizada hoje, os rodoviários, o Sinturb afirmou que o Sintro causou uma aglomeração de passageiros dos ônibus que foram impedidos de circular, tendo que desembarcar em via pública, ferindo assim o decreto estadual. As empresas de ônibus reiteram, ainda que está previsto na sentença uma multa diária de 50 mil pelo seu descumprimento, e o fato ocorrido hoje será relatado ao desembargador do TRT. Então vejam como a situação vai ficando cada vez mais complicada. Nós estamos falando agora que às 14h30 eles vão se reunir para se chegar num consenso, mas já observam então que o próprio Sinturb já começa a dizer que já vai falar com o desembargador, já acusando o Sintro dessa paralisação de hoje, que não deveria ter acontecido, que já entra na situação de greve, de paralisação e tudo mais. O que a gente espera é que todos estejam desarmados nessa reunião, para se chegar no entendimento, porque na última ponta quem vai sofrer com tudo isso, no momento difícil que nós estamos vivendo, são os trabalhadores. Podem ter certeza disso. Eu vou torcer que tenha aí, e impere inclusive nessa reunião às 14h30 com todos os interessados, a sensatez. É o que a gente espera e vamos continuar acompanhando para que amanhã não tenhamos aqui um caos maior ainda para o trabalhador que precisa ir e vir com o transporte público. 30% apenas, que com a frota inteira a população já sofre e já se aglomera dentro dos ônibus. Você imagina com 30% dos ônibus rodando, a situação como não vai ficar.